Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa Fé, sejam muito bem-vindos. Você que é novo, aproveita e já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilha, comente, porque assim você ajuda a palavra a ser divulgada para todos. Afinal de contas, o canal foi criado pelo Senhor, é uma missão que nós temos e contamos com você para ajudar a proclamar o Evangelho. Isso, e promovendo a palavra, ela é divulgada em todos os pontos, que nem a Cá falou. Ela chega a todos os ouvidos. Assim, salvamos almas, levantamos pessoas caídas e a palavra é sempre muito bem-vinda, né? Antes de falarmos sobre a palavra de hoje, nós vamos fazer a oração inicial. Vamos lá? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, eu e meu marido, que deixamos de ser a nossa boca, Camila Eduardo. O Senhor vai utilizar da forma que o Senhor queira. Eis-me aqui como serva. E o Senhor vem preencher a nossa mente, o nosso coração, para proclamar o seu Evangelho. E as pessoas que vão chegar até esse vídeo, as que já estão nos assistindo, que recebam sabedoria, discernimento para receber a tua palavra. Fique conosco hoje e sempre. Amém. E a palavra que o Espírito Santo colocou no nosso coração foi dízimos. Esse assunto também é polêmico, né, Cá? Sim, é bastante polêmico, né? E várias pessoas nos perguntam, questionam, e por aí afora a gente vê, né, o interesse de todos saber um pouquinho sobre isso. Afinal de contas, perguntam, né? Deus precisa de dinheiro? Mas para que serve o dízimo, né? Tem valor mínimo para o dízimo? Como assim? Eu trabalhar e ter que dar, né, para a igreja, dar para o pastor, para o bispo? É um bando de gente que rouba, né? E se eu der, não serei salvo? E se eu não der, serei castigado? Enfim, são tantas perguntas, né? E nós, mediante essas perguntas, nós perguntamos a quem? Ao Espírito Santo. Pode nos responder melhor do que ninguém, né? Contra ele não há nem argumentos, né? Não há dúvida. Não há dúvidas. Sempre então, há certeza. Certeza. Então nós levantamos essa questão ao Senhor, abrimos a Bíblia aleatoriamente e ele nos respondeu. Isso. Através da palavra, né? Que nós vamos depois ler aqui, que é de Malaquias, capítulo 3, versículos 7 a 18. Mas nós vamos falar outros também que foram abordados, né? Que o Senhor foi nos revelando ao longo desse estudo. Mas esse foi o principal que ele colocou. Vamos lá? Então, dentro do que o Espírito Santo colocou no nosso coração, essa palavra dízimo, temos esses livros aqui. Vamos começar pelo livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 18 a 20, que diz assim, está escrito: Melquisedeque abençoa Abrão. Melquisedeque abençoa Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me a mim as pessoas e os bens e toma para ti. Bom, a partir daí eu não vou continuar, só a parte que interessa, que é a parte do dízimo. Você vê, esse Melquisedeque, ele era o rei de Salém, que nem está escrito aqui. Ele trouxe pão e vinho, ok, né? Ele está dizendo aqui. E ele era o sacerdote do Deus Altíssimo. Veja, quando aconteceu isso, ocorreu o dízimo. Sendo que, se você pesquisar, né,
não só uma questão na Bíblia, mas se você olhar assim e falar, o que é o dízimo? O dízimo é geralmente a 10ª parte, né? A palavra dízimo vem do latim, de décimos. Então, por isso que é a 10ª parte. A palavra dízimo, ela especifica claramente isso. E o cálculo é sempre feito daquele rendimento que você tem, em cima do rendimento que você tem, né? Aqui, nessa parte de Gênesis... O que passa pelas suas mãos, né? O salário tudo que passar perante as suas mãos, você tem que separar esses 10%. Veja, ao Senhor, né? Mas aí vem aquele questionamento, mas eu vou separar 10%, né? Isso aí é obrigatório, isso não é obrigatório, né? Na verdade é uma contribuição, né, voluntária. Isso. Né? Não é obrigatório, porque é diferente do imposto, né? Tem as leis, né? Brasil, por exemplo, no país dos impostos, tem imposto. Você é imposto a pagar. Você é obrigado a pagar. O dízimo, Deus não te impõe nada, né? Então, uma contribuição voluntária, uma contribuição financeira para auxiliar a igreja, para auxiliar as obras de Deus. Expressando o quê? Gratidão, fé, reconhecimento de tudo que você recebe não é seu, né? É Deus que te concedeu aquilo. Isso. Vem tudo de Deus. Tudo vem de Deus. Então, você separa a primeira parte como se fosse um sócio, né? Isso. Ele é o seu principal sócio. Como reconhecimento, como gratidão do que você tem, quem te geriu aquilo, quem te concedeu essa graça é ele quem dá, ele é que tira, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele não precisa de dinheiro, né? E a gente fica sempre uma questão, né? E onde que são feitos esses dízimos, né? Em que tipo de funções, atividades, da onde que a gente pode tirar esse dízimo? No livro de Levítico, capítulo 27, de 30 a 32, ele diz assim, está escrito: também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua 5ª parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Olha que interessante, né? Ele coloca tudo que é passado, né? Você tem uma vara, né? Que ele chama, é dízimo santo ao Senhor. Isso é muito curioso, porque nós conseguimos ver que o dízimo é tudo aquilo que a gente vem explicando aqui. Sim. Aquilo que você recebe, né? Então, se você recebe, você já separa aquela parte do Senhor. Também temos no livro de Deuteronômios, capítulo 14, de 22 a 28, que diz assim: os dízimos para o serviço do Senhor. Olha que interessante. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Isso aqui a gente está falando de uma situação agrícola, tá? De um campo onde tinha uma produção como era antigamente, né? Tá? E perante ao Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Aqui eu dou uma pausa. Você está vendo que ele fala para a gente aprender a temer o Senhor? Porque Deus, ele é dono de tudo. A Cá falou aqui. Deus é dono de todas as coisas. Ele não precisa disso. Ele que cria tudo, mas né? É uma forma de temer ao Senhor. Está escrito aqui. E ele falou de campo, né? Porque antigamente era o serviço, O né? serviço. Que era a negociação atividade do momento, rural, atividade isso. rural. Tanto é que começou na época de Abrão, né? Antes ele se tornar Abraão. E quando o caminho te for tão comprido que não possas levar por estas longas de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus, por ali por o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado.
Então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo o que desejas da tua alma, por vacas e por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te, tu e tua casa. Porém, não desamparás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nessa herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Olha só, pessoal, aqui ele está falando totalmente do dízimo, o serviço, né, do dízimo para o Senhor. Né? A gente sempre tem que, tudo que aquilo a gente receber, a gente tirará, né, o dízimo e não pode deixar, né, de realizar essa tarefa, né, de você separar, né, esse dinheiro. Sim, é um reconhecimento. É um reconhecimento. Falamos, né, uma fé, uma gratidão, e não vai faltar, que Deus sempre dá a mais, né? E lembrando, dízimo é para o Senhor. Ele não precisa, mas a gente tem que criar esse temor, né, que ele disse aqui, a gente tem que temer a Deus referente ao dízimo, né, que é a 10ª parte. No livro de Malaquias, ele diz assim, que foi qual o Senhor respondeu, né? O Senhor respondeu. Malaquias que a Cá citou no capítulo 3, versículo 7 e vai até o 18. Não devemos roubar o Senhor. Essa foi a resposta, gente. Abri a Bíblia, que tem quantas páginas, né? Muito. De forma aleatória, que Deus respondeu claramente. Então tenho que duvidar. Né? Do Senhor. Desde os dias dos vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e me tornarei. Para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? É a pergunta. Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Né? Nos dízimos e nas ofertas. Então veja, esse assunto, Deus já está falando aqui na Bíblia. Aonde você está roubando a Deus? Nos dízimos e nas ofertas. Então por isso que você tem que separar a 10ª parte para o Senhor, para que você não roubeis a Deus. A casa onde você vai, né, que você escolheu para se dedicar ao Senhor, ou se for uma obra social, você dando para essa finalidade, né, Deus já reconhece e se agrada. Isso. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, todas esta nação. Olha que interessante. Ele fala realmente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim nisso. Ou seja, olha só, não falta mantimento na casa dele, que é o bem que você provê, que o Senhor não vai utilizar dinheiro, mas a igreja, o templo, a organização que você vai utilizar para fins mesmo, para ajudar em salário, manter a casa, ações sociais, obras, né? Evangelização, todos os trabalhos que tiver ali, eles utilizam essa verba. Da mesma forma, ele fala, depois fazei-me prova nisto. Você pode colocar o Senhor em xeque. Olha, eu sou dizimista, eu ajudo, e aí? E as palavras, as promessas que estão aqui? E ele vai te responder. E olha, esta parte que a Cá falou, você tem que provar a Deus. Você tem que falar, eu sou dizimista, então eu provo, Senhor, na tua palavra que não vai faltar. E gente, realmente separar a primeira parte dele. Acabou de receber, seja em físico, né, seja transferência, separar a parte dele, depois pagar tudo que é conta. Não é pagar as contas, o que sobrar é do Senhor. E sempre de coração. Isso. Ele sabe quando vem do coração, né? O que você guarda nesse coração? Lá está o seu tesouro, está escrito, não está? Logo veremos partes. Essa parte. Então é importante dar de coração, porque também se não der para ele não quer saber se está pagando, não está pagando aí. Se está sendo grato,
devolvendo algo voluntariamente, sem ser obrigado, mas consciente, você tendo a consciência que essa parte é do Senhor, do serviço do Senhor, que nem a gente viu aqui. Isso. Entendeu? Bom, trazer provas disso. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos, só um minutinho, eu tenho que virar aqui a página, os frutos da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, pessoal, eu posso até continuar um pouco mais, mas eu acho que até aqui, até o 11, já valeu. Ele fala que se você, na hora que você está dando dízimo, né, ele vai repreender aquele devorador, né? O que é o devorador? É aquele que impede você de ter prosperidade na sua vida, né? Para você ter uma vida próspera, e esse devorador, ele vem para não deixar você, que é a parte do mal, ele não deixa você prosperar. É muito interessante que quando Deus fala, e por causa de vós repreendereis o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril. O que é estéril? Estéril é você não ter mais frutos, né? Você não produzir mais. Então, quando você dá o dízimo ao Senhor, Deus está garantindo na palavra dele que ele vai repreender o devorador, a sua terra não será não vai ficar estéril, vai se tornar fértil, porque o contrário de estéril é fértil. Então, e no final ele coloca, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como é a palavra de Deus que está escrito na Bíblia, não é Eduardo nem Camila que está inventando, está escrito na palavra, e ela se cumpre e é verdadeira. É uma promessa e é um mandamento, e é o que Deus disse, ó, vai acontecer. Se você trazer o seu dízimo à minha casa, não faltarás. Você terá prosperidade. Sim. Né? E olha que coisa interessante. Mas não é uma troca, né, gente? Não. Você faz de coração e não é de uma coração. Troca. Afinal de contas, já falamos em vídeos anteriores, como está escrito na palavra, né? Isso. Esteja no reino dos céus, busque primeiro o reino dos céus. Isso. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso. Então, Deus provê os demais. Conecte-se primeiro ao abençoador. As bênçãos virão consequentemente. Isso. E olha que interessante, a Cá citou o que a gente vai falar agora em Mateus, capítulo 6, 21, que diz assim: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Então, se você tem um tesouro, né, e colocar em coisas que não são de Deus, não vai adiantar. Sim. Então, materialismo. É o materialismo. Não que você vai, né, não vai dar atenção àquilo, né, que é seu, vai esbanjar, não. Mas é do Senhor, né? Ele te deu, então Isso. ele que tira, ele que dá. Isso. Então tem 4 pilares, né? O dízimo, né? O primeiro é o Isso. religioso, então você tem que ter o foco a Deus, saber que você tem que ter, devolver a parte dele, você tem que ter o desapego material. Outra parte é eclesial, que é o foco na comunidade da igreja. Antes de só uma pausa, essa parte que você falou, desapego, é a parte que a gente fala assim, eu honro a Deus, eu devolvo a Deus, eu não tenho um apego mesmo ao dinheiro, e é uma prova que você... Ser fiel. No pouco. No pouco. E também no bastante, porque você ter pouco, né, você vai ser fiel, e no muito. Porque no muito, o valor também, os 10% aumenta. Exatamente. Você vai conseguir, né,
Você tem que ser fiel no pouco, quando você recebe Pouco. e fiel no No muito. No muito, Exatamente. poxa, mas tudo isso é para o Senhor? Exatamente. Não vai para o Senhor, né? Vai para as obras do Senhor, que é o que a gente vai falar agora, outro pilar, né? Então, o primeiro é o religioso, com foco em Deus, Jesus. O segundo pilar é o eclesial, que é o foco na comunidade, na igreja, para questão para se manter, os funcionários, Isso. a comunidade em si. Outro pilar é o missionária, né? Que é a questão da evangelização, para fazer igual a gente está fazendo, para pregar a palavra de Deus, também tem seus custos, né? Sim. Tem missionários que viajam, tem missionários que fazem encontros com a comunidade. Atividade que a gente está fazendo também tem, por exemplo, tem a Wi-Fi, tem o nosso tempo. Tudo isso aí, como a gente, né, deixa de trabalhar para passar a palavra de Deus. E assim também as igrejas fazem, né? O pastor se abdica de tudo, é um trabalho. Então, ele prefere não buscar nada no material, mas ir trabalhar para o Senhor. E ele também precisa, né, de algum sustento para se manter. Então, esse dízimo serve para tudo isso, para as obras da casa, para manutenção, para obras sociais, para o bispo, pastor, quem quer que seja. E outro pilar também é o caritativa, que são as ações sociais, que é no foco na sociedade, né? No amor ao próximo, de ajudar o próximo. Então, essas igrejas, os templos, instituições em gerais, não estou falando de religião, tá, gente? É onde você for que prega isso, a ação, né, caridosa faz. Doação de cestas básicas, obras sociais, enfim, coisas para ajudar a sociedade. Isso. E continuando, temos também no livro de Lucas, capítulo 11, de 41 a 42, que diz assim: antes das esmolas do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. Mas, ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelãs e arrudas e toda hortaliça, e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Então, pessoal, aqui a gente vê, porque às vezes eles não dão, as pessoas às vezes dão esmolas, né? Vou dar um troquinho lá. Dá de mau grado, né? Porque eu falei, não é troca, né? Não é troca. Tem que buscar o abençoador. Você tem que buscar, exatamente. Não dá pra querer algo em troca, pra querer as bênçãos, né? Não adianta nada você dar, mas o seu coração tá fazendo aquilo pra barganhar. O Senhor não é de barganha para você receber algo em troca. Ou ser como os fariseus, né? Os falsos profetas, né? Querer mostrar para todo mundo o que tá fazendo. Não, eu vou, pessoal, tô dando R$100 aqui. Né? Você tá mostrando, você não tá fazendo uma coisa. E também não precisa ficar falando que você faz, não precisa, o que paga. Falar, né? Porque isso não agrada o Senhor. Sim. Isso não agrada, né? E um outro ponto que nós separamos, um livro que nós separamos, é o 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não como tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aí reforça, e também tá aí o ponto, né? Também pode dar o que quiser, né? É uma oferta, você pode dar o que quiser. Não precisa dar os 10% se você não tem, né? Se não tiver nada, 0%. 0% de nada é nada. 10% de nada é nada. 10% de zero não tem, mas tem. Se você, como uma viúva, né? Depois você tinha só as moedinhas e deu o que ela tinha, Deus se agradou mais do que o que tinha em excesso e deu nada. Ela tinha 2 moedinhas, é o que ela tinha, mas ela deu aquelas 2 moedinhas de todo o coração, né? Sabendo que aqueles 2 iriam fazer falta para ela, mas ela preferiu agradar a Deus e ver, eu dou isso aqui, o pouco que eu tenho, eu dou de coração. Enquanto que tinha muito, né? Vou dar o resto, né? Isso que Deus quer, né? E outra coisa, outra pergunta, os questionamentos que fazem, né? Que a gente falou aí do roubo, né? Esse pastor, igreja que rouba, não sei o que lá. Gente, não cabe a nós julgarmos. Quem usar da forma errônea,
Vai pagar para nós? Não, vai pagar para Deus. Vai responder. Deus vai responder. Então, não cabe a nós julgarmos, deixa que Deus tem olhos para tudo. Maldito o homem que confia no homem. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Detalhe, nada fica oculto aos olhos de Deus. Também tudo está escrito. É revelado. Então, quem pensa que está escondendo alguma coisa, não está. Deus sabe o que cada um faz, sabe o coração de cada um. E como faz. E Deus é justo. Quem faz a coisa errada, rouba ou pega para outra finalidade, a não ser para aquilo que é proposto, que é para as obras de Deus, dizem, mas para as obras de Deus. Se não for para essa finalidade, Deus vai cuidar. Então fiquem tranquilos, mas vamos cada um fazer a nossa parte. Então, para quem já faz o dízimo, né, continue assim, que Deus se agrada. Aqueles que não fazem, que tiver dúvidas, procurem sobre essas palavras. Perguntem a Deus como nós perguntamos para antes de fazer esse vídeo e Ele mesmo nos respondeu. Então é uma certeza, uma garantia, uma tranquilidade que nós devemos sempre devemos perguntar a Deus e nunca ficar procurando pela internet especialistas ou outras coisas que dizem saber o que quer dizer aquilo, mas sempre primeiro pergunte a Deus. Sempre que tiver dúvidas, ao Criador primeiro. Ele te responderá assim como respondeu para cá. Sim. Né? Então, queridos, ficamos por aqui. Nós vamos consagrar a água e o azeite. Perfeito? Sim. Então, nós agradecemos a todos vocês que nos assistem. Continue comentando, compartilhem. E é uma satisfação para nós servir ao Senhor. Esse canal, como todos já sabem, aqueles que não sabem ainda que é novo, está vendo hoje o primeiro vídeo, é uma satisfação, porque esse canal foi criado por um chamado. O Senhor nos pediu, estamos aqui com toda a alegria, prestando esse serviço a Ele e para atender você. Então, a única coisa que a gente pede aqui não é nem o dízimo, mas é um like, é um joinha, para que essa palavra chegue a mais pessoas, tá legal? Agora acredito que vocês conseguiram pegar aquele copo com água, levantar o seu azeite e vamos à oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagre e abençoe este copo com água e este azeite. No copo com água, que o Senhor coloque no coração de vocês toda a paz, todo o amor, toda a tranquilidade, um melhor entendimento da palavra que foi dita, uma noite tranquila e que a partir de hoje, se for do coração de vocês, nas suas igrejas, nos lugares onde vocês frequentam, façam o dízimo, comecem a contribuir, né, para que vocês possam agradar a Deus, né, e saber que Ele é o Senhor de tudo, ok? E não tocando, né, porque é do Senhor, como foi respondido em Malaquias, o roubo, né, dos dízimos. Isso. Então vamos rever, refletir sobre isso. E aqueles que já são dizimistas, que o Senhor preencha cada um na vida financeira. Se houver dívidas, que todas essas dívidas sejam quitadas em nome de Jesus. Que toda escassez vire abundância, fartura. Que todo problema financeiro vire prosperidade em todas as áreas, que nunca falte nada o que comer, o que beber, que as despensas, geladeiras sejam repletas, Senhor. Que o fogão seja sempre alimentado com o teu amor, com mesa farta, em cada casa, em cada canto, a todos que estão nos assistindo. Derrama o seu bálsamo, pois o Senhor, como diz na palavra, provai-me. Então nós fazemos prova, Senhor, dos que são dizimistas, para o Senhor abrir as janelas dos céus e fazer a tua obra, que seja todos prósperos, em nome de Jesus. É assim que decretamos todos os nossos ouvintes. Amém. Amém. Receba o seu milagre. Podem beber a água. E o azeite. Que o Senhor te abençoe e te dê prosperidade, porque você é uma dizimista fiel. Amém. Que o Senhor me abençoe e me guarde, porque eu sou um dizimista fiel e me gere prosperidade. Em nome de Jesus,
Amém. E agora, queridos, eu agora estou fazendo assim para vocês. Que o Senhor é o meu pastor, é o vosso pastor e não nada faltará. Que abençoe as tuas mãos, que onde vocês tocarem levem a prosperidade em todas as áreas, das tuas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, ficamos por aqui. Um beijo, um abraço, corações para vocês. Boa semana, Boa abençoados. semana. Fiquem com Deus. Até o próximo Até o vídeo. próximo vídeo. Tchau, tchau.